Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Estamos retornando com o projeto Textos que nos fazem refletir. Desta feita iniciaremos o inciso 7 deste livro, Obras Póstumas de Allan Kardec. É o inciso 7, intitulado Dos Homens Duplos e das Aparições de Pessoas Vivas. Esse texto todinho, ele está entre as páginas 69 a 77, certo? Quando Allan Kardec nos ensina que, abro aspas, é fato provado e perfeitamente explicado que o espírito, desprendendo-se do corpo vivo, pode mostrar-se fora dele, auxiliado pelo envoltório fluídico perispiritual. A teoria, de acordo com a experiência, ensina que esses fatos se produzem durante o sono ou na inatividade dos sentidos corporais. Mas os fatos seguintes, se verdadeiros são, demonstram que eles podem produzir-se mesmo na vigília, ou seja, quando a pessoa está acordada. E Kardec prossegue: nós os extraímos da obra alemã Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, por Maximiliano Perti, professor da Universidade de Berna, publicada em 1861. Fato 1, ou caso 1. Um proprietário de campo foi visto por seu cocheiro na estrebaria, com os olhos fitos nos animais, ao tempo em que estava comungando na igreja. Conhecedor do fato, referiu-se ao cura, ou seja, ao sacerdote, ao padre, que lhe perguntou no que pensava ele quando comungava. Para dizer a verdade, respondeu, eu pensava nos meus animais. Eis explicada a aparição, redarguiu o padre. O padre estava com a razão, diz-nos Kardec, porque, sendo o pensamento atributo especial do espírito, este deve achar-se onde estiver o seu pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, acordado, o desprendimento do perispírito pode ser de tal maneira que produza uma aparição, o que implicaria num desdobramento do espírito, em parte animando o corpo fluídico e em parte animando o corpo físico ou material. Isso não seria nada impossível se considerarmos que quando o pensamento se concentra em um ponto remoto, o corpo só age maquinalmente, por uma espécie de impulsão mecânica, o que acontece sobretudo às pessoas distraídas. O corpo, em tais casos, não é animado senão da vida material, pois a espiritual acompanha o espírito. É, consequentemente, provável que o homem em apreço tenha tido, no momento, uma grande distração, preocupando-se mais com seus animais do que com o ato de comunhão, ao estar tomando a hóstia. Este novo fato pertence à mesma categoria, apresentando, entretanto, uma particularidade mais notável. E continua Kardec mostrando-nos esses fatos. Esse será o número 2. O juiz da comarca, J, mandou um seu empregado a uma povoação vizinha. Passado algum tempo, viu-o entrar, tomar de um livro da estante
e folheá-lo. Perguntou-lhe abruptamente porque já não tinha partido. A estas palavras o empregado desaparece. O livro cai por terra. O juiz pega-o e o coloca na mesa, aberto, tal como havia caído. À noite, quando de volta o empregado, perguntou-lhe se lhe acontecer alguma coisa durante a viagem e se não havia voltado do caminho ao lugar onde se achava. Não, respondeu-lhe o empregado. Fiz a viagem em companhia de um dos meus amigos e, atravessando a floresta, tivemos uma pendenga acerca de uma planta que encontramos, dizendo eu que, se estivesse em casa, lhe mostraria a página de Linneu, que provaria as minhas colocações. Era aquele o livro que se achava na mesa, sendo a página exata que estava aberta, precisamente a citada pelo seu empregado. Embora extraordinário seja o fato, prossegue Kardec, não se pode reputá-lo materialmente impossível, pois que longe estamos de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual. A sua confirmação, porém, é uma necessidade. Seria imprescindível conhecer o estado do corpo no momento da aparição. Até nova prova, não podemos admitir um fato daqueles, achando-se o corpo em atividade inteligente. Mais extraordinário ainda são os fatos seguintes, a cujo respeito confessamos ter dúvidas. Compreende-se que é fácil um terceiro ver a aparição, mas a própria pessoa e nas circunstâncias abaixo mencionadas é difícil de aceitar. O secretário do governo Triptis, em Weimar, dirigindo-se à chancelaria para buscar uns papéis de que tinha grande necessidade, encontrou-se sentado na sua cadeira, tendo nas mãos os papéis de que necessitava. Espantou-se do que viu, voltou à casa e mandou o criado buscar os papéis no lugar onde os guardara. O criado obedeceu e viu-o também sentado na sua cadeira. O caso 4 agora. Becker, professor de matemática em Rostock, estando à mesa com alguns amigos, provocou uma questão de teologia. Correndo à biblioteca à procura de uma obra que devia decidir a questão, viu a sua própria pessoa no lugar que costumava ocupar. Olhando por cima do ombro do seu outro eu, viu-o mostrar-lhe a seguinte passagem da Bíblia, que estava aberta. Arranja os teus negócios, porque estás para morrer. Voltou-se para os amigos, que aliás não conseguiram convencê-lo de que fosse aquilo uma loucura. E no dia seguinte expirou, ou seja, morreu. O caso 5, relatado no livro alemão. Ropack, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o abade Steinmetz, tendo visitas em casa, viu-se ao mesmo tempo no jardim, seu lugar favorito. Apontando para a aparição, esta disse-lhe: aqui está o Steinmetz imortal, lá está o mortal. Caso 6. F. Reticências, da cidade de Z, Reticências, que depois foi juiz, achando-se quando moço, no campo, passeando com a filha do dono da casa, teve a pedido dela de ir buscar o chapéu de sol que ela havia esquecido no quarto.
Dirigiu-se para casa e lá viu, sentada à sua mesa de trabalho, a citada jovem senhora, que estava mais pálida do que era, e olhava para ele. F, apesar de sentir medo, tomou o chapéu que estava junto dela e levou-o. Vendo-o desconcertado, disse-lhe a jovem senhora: confesse que viu alguma coisa. Que me viu? Porém, não se arreceie, pois não estou para morrer. Eu sou dupla. Pensava eu no meu trabalho, disse-lhe a jovem, e muitas vezes tenho visto a minha imagem ao meu lado. Com isto, nenhum mal fazemos. Caso 7º. O conde de reticências e as sentinelas supuseram uma noite ter visto a imperatriz Isabel da Rússia sentada no trono na sala imperial, em vestimenta de grande gala, ao tempo em que ela se achava deitada dormindo. A dama de honra, que estava de serviço, tendo visto o mesmo fato, correu a despertá-la. A imperatriz dirigiu-se à sala do trono e aí viu perfeitamente a sua imagem. Ordenou a uma sentinela, um guarda, que fizesse fogo, que atirasse, e a imagem desapareceu. A imperatriz morreu 3 meses depois. Caso 8º. Um estudante chamado Elger tornou-se melancólico por se ver muitas vezes com a roupa vermelha que usava. Não via seu rosto, mas os contornos de uma forma vaporosa que se lhe assemelhava. Isto dava-se sempre na hora do crepúsculo, do entardecer. A imagem aparecia-lhe onde ele houvesse estado por muito tempo estudando. Caso 9. Uma preceptora francesa, Émilie Saguet, perdeu 19 vezes o lugar. Por onde estivesse, aparecia duplamente. As meninas de um internato em Nieuwelk, na Livônia, viam-na frequentemente no salão ou no jardim, ao tempo em que se achava em outro lugar. Outras vezes viam-na diante da pedra durante a lição 2 Saguet, uma ao lado da outra, perfeitamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com a diferença de que só a verdadeira tinha na mão o giz. A obra do Sr. Perty, esclarece Kardec, contém maior número de fatos desta ordem, e é notável que em todos os exemplos citados, o princípio inteligente é igualmente ativo em ambos os indivíduos, e até mais ativo no material, quando deveria ser o contrário. O que parece absolutamente impossível é que possa existir antagonismo, divergência de ideias, de pensamentos entre os dois. Esta divergência manifesta-se evidentemente no caso número 4, onde um adverte o outro da sua morte próxima, e no de número 7, em que a imperatriz manda atirar sobre a própria imagem. Admitida a divisão do perispírito em uma força fluídica capaz de manter a atividade normal do corpo, supondo igualmente a divisão do princípio inteligente ou uma irradiação dele capaz de animar os dois seres, os dois corpos, material e perispiritual, e de lhes dar uma espécie de ubiguidade, ou seja, dois corpos, este princípio é único e deve ser idêntico. E, portanto, nunca poderia ter uma vontade oposta nos dois casos, salvo se admitirmos a existência de
espíritos gêmeos. Como existem os corpos gêmeos? Isto é, que dois espíritos se identifiquem para encarnar no mesmo corpo, o que não é crível, que não é possível até agora. Em todas estas histórias fantásticas, se há que colher, há muito que desprezar e levar à conta de lenda. O Espiritismo, em lugar de aceitá-las cegamente, ensina e distingue o verdadeiro do falso, o possível do impossível, mediante as leis que ele nos revela com relação à constituição e à função do elemento espiritual. Não sejamos, entretanto, muito apressados em rejeitar a priori tudo que não podemos compreender, porque longe estamos de conhecer todas as leis, e nem a natureza nos revela ainda todos os segredos. Como o próprio Cristo havia alertado no Evangelho. O mundo invisível é um campo de observação ainda novo, cujas profundezas seria presunção supor exploradas, quando incessantemente se estão patenteando a nossos olhos novas maravilhas, novas descobertas. Todavia, prossegue Kardec, fatos há de que a lógica e as leis conhecidas demonstram a impossibilidade material. Assim é, por exemplo, o citado na Revue Spirite, de fevereiro de 1859, sob o título Meu Amigo Hermann. Trata-se do caso de um moço alemão da alta sociedade, afável, benevolente, de caráter respeitável, que todas as tardes ao pôr do sol cala num estado de morte aparente. Durante aquele tempo, o seu espírito revelava-se numa região antípoda, ou seja, contrária, diametralmente contrária, no corpo de um bandido que acabava na forca. O simples bom senso não nos demonstra que, admitindo a possibilidade dessa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser alternadamente durante o dia um homem de bem e à noite um bandido em outro corpo. Dizer que o Espiritismo acredita nessas teorias é provar que não o conhecem, pois que ele oferece os meios de se lhes reconhecer o absurdo. Entretanto, ao passo que demonstra a falsidade de uma crença, prova, por outro lado, que ela se assenta algumas vezes em princípios verdadeiros, posto que desnaturados ou exagerados pelas superstições. Dá-se a isso a denominação de despolpar o fruto. Quantos contos ridículos não se inventaram sobre o raio antes de ser conhecida a lei da eletricidade? As relações do mundo visível e do invisível são as mesmas. O Espiritismo, tornando conhecida as leis dessas relações, as reduz à sua realidade, que ainda é grande coisa para aqueles que não reconhecem nem almas, nem mundo invisível, e para quem tudo o que não é do mundo visível e tangível é superstição. Estes, os materialistas, têm razão de denegrir o Espiritismo. E aqui, queridos irmãos, gostaria de fazer uma parte para uma nota de J. Herculano Pires. Disse ele: a importantíssima questão da bicorporeidade e a dos agêneres tem sido até hoje deixada em segundo plano pela ciência espírita, na falta de provas suficientes para sua elucidação.
estas manifestações, por mais singulares e incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrações dos historiadores mais sérios da Antiguidade e da Idade Média e confirmadas por fatos recentes, anteriores do Espiritismo ou contemporâneos dele, não podem ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns, por exemplo, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre os Vivos e a Revoix Spirité, em numerosas passagens, confirmam-lhes a existência de maneira irrecusável. Agora, Kardec irá prosseguir dizendo: seríamos agradecidos aos nossos correspondentes que quisessem fazer deles um estudo especial, por si ou por intermédio dos espíritos, e nos comunicassem o resultado das pesquisas, no interesse do conhecimento da verdade. Percorrendo rapidamente os anos anteriores da Revoix, e aproximando os fatos ali assinalados e as teorias emitidas para explicá-los, chegamos à conclusão de que seria talvez conveniente dividir os fenômenos em duas categorias distintas, o que nos permitiria dar-lhes explicações diferentes e demonstrar que as razões que se opõem à sua aceitação são mais aparentes que reais. A faculdade de expansão dos fluidos perispirituais está hoje mais que demonstrada pelas mais dolorosas operações cirúrgicas praticadas em pessoas adormecidas pelo clorofórmio, pelo éter e pelo magnetismo animal. Não é raro, com efeito, ver um paciente entreter-se com os circunstantes sobre coisas agradáveis ou transportar-se em espírito para lugar distante do anfiteatro, enquanto o corpo esteja sendo retalhado. A máquina humana, total ou parcialmente imobilizada, rasga-se sob o gume do escalpelo brutal do cirurgião. Os membros contraem-se, os nervos transmitem a sensação do aparelho cérebro-espinhal. A alma, porém, que no estado normal é a única a sentir a dor, que se manifesta exteriormente, agora momentaneamente destacada do corpo, que está sob a impressão dolorosa, dominada por outros pensamentos, por outras ações, mal se adverte do que se passa em seu envoltório moral e fica insensível. Quantas vezes não se tem visto soldados feridos gravemente, dominados pelo ardor do combate, bater-se ainda por muito tempo pela sensação dos ferimentos? Quando se está excessivamente preocupado, pode-se receber o mais violento choque, e só depois de cessar a abstração é que se terá a sensação dolorosa. A quem não terá acontecido, em profunda contenção de espírito, atravessar uma multidão tumultuosa, sem nada ver e sem nada ouvir, conquanto o nervo óptico e o aparelho auditivo tivessem recebido as sensações e as houvessem fielmente transmitido à alma, diante dos exemplos que precedem e de uma multidão de fatos que seria longe enumerar e que podem ser apreciados por quem quiser. Não resta dúvida que, enquanto o corpo desempenha as suas funções orgânicas, o espírito pode ser atraído de longe por preocupações de outra ordem.
O perispírito indefinidamente expansível, garantindo ao corpo a elasticidade e a atividade necessárias à sua existência, acompanha constantemente o espírito em suas viagens pelos mundos ideais. Se ademais nos lembrarmos de que se terá a respeito da possibilidade dos fenômenos da ubiquidade, ou seja, bicorporeidade. E prossegue Kardec. Fica, pois, demonstrado que uma pessoa viva pode aparecer simultaneamente em dois pontos diferentes e distantes. Em um, com o corpo real, em outro, com o perispírito condensado momentaneamente sob a aparência das formas materiais. No entanto, nisto como em tudo, não podemos admitir a ubiquidade senão nos casos de perfeita semelhança entre o ser aparente e o real, em todos os seus modos de manifestar-se, como são, por exemplo, os fatos citados nos números 1 e 2. Quanto aos fatos restantes, impossíveis para nós, se lhes aplicar a teoria da ubiquidade, julgamo-los, se não indiscutíveis, pelo menos admissíveis, encarados de outra forma. Nenhum dos nossos leitores ignora que os espíritos desencarnados possuem a faculdade de aparecer debaixo da forma material, prossegue Kardec, em certas circunstâncias, e especialmente aos médiuns videntes. Entretanto, em um determinado número de casos, bem como nas aparições visíveis e tangíveis, a um certo número de pessoas, é evidente que o percebimento da aparição não é devido à faculdade mediúnica dos assistentes, mas à realidade da forma corporal do espírito, e neste, como nos casos de ubiquidade, bicorporeidade, essa forma é devida à condensação do aparelho perispiritual. Ora, se no mais das vezes os espíritos, no intuito de se fazerem reconhecer, aparecem tais quais eram em vida, com as vestes que lhes eram mais habituais, não lhes é impossível apresentarem diferentemente vestidos ou de outra qualquer forma, como por exemplo o Fole de Bayonne, que aparecia às vezes com a forma pessoal, em outras com as de seus irmãos, mortos também, e outras vezes ainda com a aparência de pessoas vivas e mesmo presentes. O espírito tinha o cuidado de se fazer reconhecer, e a despeito das formas variadas com que se apresentava, ainda que não tivesse feito assim, não é evidente que os assistentes ficariam convencidos de terem presenciado um caso de ubiquidade? Tomando este fato, que está longe de ser único por norma de juízo, se procurarmos explicar por aquele meio os de números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ser-nos-á talvez possível aceitá-los como reais, ao passo que, admitindo a ubiquidade, a incompatibilidade dos pensamentos, o antagonismo dos sentimentos e a atividade do organismo de ambas as partes, não nos é permitido considerá-los possíveis. No fato número 4, em vez de supor o professor Becker em presença do seu outro eu, que esteve na de um espírito, que tomou a sua forma, e todo o antagonismo desaparecerá,
e o fenômeno entrará no domínio do possível. O mesmo ocorreria quanto ao de número 7. Não se pode compreender Isabel da Rússia mandando atirar sobre a própria imagem. Compreender-se-á, porém, perfeitamente que ela mande atirar sobre um espírito que lhe tomou sua forma para mistificá-la. Alguns espíritos tomam, às vezes, nome suposto e adornam-se com o estilo e características de outro, para obterem a confiança dos médiuns e o acesso nos grupos mediúnicos. Que impossibilidade pode haver de um espírito orgulhoso tomar a forma da imperatriz Isabel e sentar-se no trono para satisfazer vaidades? E assim outros casos. Farei uma parte agora, queridos irmãos, para trazer-lhes um comentário do J. Herculano Pires em referência a esse caso citado pelo Kardec. Disse Herculano Pires: todos estes fatos foram comprovados em numerosas outras publicações do tempo de Kardec e posteriores a ele. As experiências científicas de materialização e de desdobramento psíquico representam a sua prova experimental. Atualmente, as ocorrências continuam a confirmá-los. O cientista norte-americano Andrew Pujarich, em seu livro O Cogumelo Sagrado, relatou recentemente um caso de desdobramento ocorrido com ele próprio, após experiências com a produção de uma nova droga. Vejam o relato em Parapsicologia Hoje e Amanhã, de minha autoria, falando o J. Herculano Pires. No caso em que a pessoa se vê a si mesma como outro espírito, estando, portanto, acordada, não há desdobramento, mas aparição de um espírito que imita essa pessoa. Retornando ao texto, Kardec irá nos dizer, concluindo essa parte, o inciso 7, não damos esta explicação, senão pelo que ela vale, porquanto a nossos olhos não passa de uma suposição plausível, mas de uma solução real dos fatos. Porém, tal qual é, nos pareceu natural a esclarecer a questão, chamando para ela as luzes da discussão e da refutação. E é a este título que a oferecemos ao leitor. Então Kardec finaliza aqui a sua parte. E J. Herculano Pires traz-nos mais uma parte. Possam as reflexões que ela provocar e as meditações a que der motivo cooperar para a elucidação de um problema que mal podemos perlustrar, deixando a outros mais dignos o trabalho de dissiparem a obscuridade que ainda os envolve. Ponto final, fecho aspas. Finish por hoje, queridos irmãos. No próximo vídeo, transcreveremos o que Kardec nos ensina, controvérsia sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Antes de despedir-me, preciso pedir-lhes um gesto de caridade, no sentido de que compartilhem este vídeo com pessoas de seus contatos, para que mais e mais irmãos simpáticos a essa doutrina consoladora possam dispor desses ensinos de luz. Despedindo-me, rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos.